Dia 24 de abril é o Dia Mundial de Combate à Meningite. E a gente vai falar sobre essa doença agora com o médico infectologista Dr. Jorge Luiz, que está aqui comigo. Muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Luciane. Muito obrigado pelo convite. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando o que é a meningite. A meningite é um processo inflamatório nas meninges, que são aquelas membranas que envolvem o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a coluna vertebral, certo? Então, esse processo inflamatório ele pode ser causado por micro-organismos, né? Que aí você teria uma infecção associada que causaria esse processo inflamatório que vão gerar diversos sinais e sintomas que são importantes ser conhecidos. É uma doença muito perigosa? Desde que diagnosticada precocemente, o tratamento geralmente tem um bom resultado. Porém, o grande problema é a demora no diagnóstico, a demora na compreensão dos sinais e sintomas, o que pode levar a várias sequelas ou mesmo até o óbito do paciente. O senhor falou em sintomas. Que sintomas seriam esses? Bom, sintomas são geralmente febre, uma febre alta, uma dor de cabeça intensa, náusea e vômito, ou seja, vontade de vomitar e o vômito, e uma rigidez, o pescoço fica duro, a nuca fica endurecida, fica rígida. Então, esses são os principais sinais e sintomas da meningite. É um sintoma que aparece já numa fase mais crítica da doença? Não, ele aparece precocemente e, portanto, deve ser muito bem valorizado nesse sentido, né? Então, esses sintomas, se apresentar, deve ser rapidamente levado ao médico, ao atendimento médico para o diagnóstico, né? Ele aparece numa fase precoce. São sintomas que se parecem com outras doenças, né? Então, o médico ele tem que estar bem atento em relação a isso, Tem né? que estar bem atento, né? Tem que conhecer bem a história, entender a história do paciente para poder fazer uma boa avaliação, porque são sintomas gerais. Eu esqueci de mencionar um que é muito importante, sobretudo em crianças, que é a alteração do nível de consciência, né? Então, uma criança muito pequena, menor de 2 anos, por exemplo, você vai observar que ela vai ficar ou muito agitada, ou muito sonolenta. Esse também é um sintoma importante. Doutor, é uma doença muito comum aqui na região? Não é uma doença comum, mas é uma doença que pode ocorrer a depender de algumas situações. Quais são as situações? Por exemplo, o surto de um micro-organismo que está circulando no ambiente que esse micro-organismo é mais virulento, ou seja, ele tem uma capacidade maior de causar a doença. Ou a negligência da população com relação às vacinas, que isso também é importante. E uma questão muito importante que é a sazonalidade, ou seja, dependendo da época do ano, você tem uma maior incidência desses micro-organismos ou menor incidência. Vamos falar de tratamento. Como é que funciona o tratamento? Bom, o tratamento vai depender do tipo de meningite. Tem a meningite não infecciosa e tem as meningites infecciosas. As infecciosas, elas podem ser causadas por bactérias, vírus e fungos, certo? As bactérias, as bacterianas, que são as mais comuns, que são as mais conhecidas pela população, elas são tratadas com antibióticos. As fúngicas com antifúngicos e as virais, a depender do vírus, com antiviral ou só com o que a gente chama de sintomático, ou seja, hidratação, medicamento para febre, para dor de cabeça, para cefaleia, etc. É uma doença que pode deixar sequelas? Pode. Se não tratada no momento correto, pode deixar várias sequelas, né? Surdez, perda de algumas habilidades motoras e etc. Geralmente tem uma idade propícia ou qualquer pessoa pode pegar essa doença? Não, ela não tem uma idade propícia. Qualquer pessoa, qualquer idade pode. Existem idades que ela é mais frequente, por exemplo, na fase da criança, a fase infantil, e na fase adulta, no final da adulto idoso, né? O idoso também ele tem uma propensão maior, mas principalmente crianças. Você falou em vacinas. Existe outra forma de prevenir? Sim. Então, a prevenção. Ela vai acontecer com você ter os seus cuidados com higiene, né?
evitar, em momentos de surto, contato com pessoas, com ambientes fechados, evitar o uso de utensílios pessoais compartilhados. Então, essas são algumas formas de prevenção. Mas o mais importante, eu volto a repetir, é a vacinação, que existe vacina para os micro-organismos mais comuns que causam meningite. Geralmente é uma doença altamente contagiosa, a pessoa quando tem que ser isolada? Ela é contagiosa pelo seguinte, o contágio acontece através do contato com gotículas respiratórias da pessoa doente. Ela é contagiosa à medida que você tem um contato prolongado com a pessoa doente em um ambiente fechado. Por isso, você deve evitar os ambientes fechados em momentos de surto. Então, você vai ter contato com aquelas gotículas por um tempo prolongado. Ou seja, ela tem uma capacidade de contágio importante, mas depende de situações específicas para que ela cause a infecção na outra pessoa, para que ela seja transmitida. Nesse Dia Mundial de Combate a essa doença, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão acompanhando a nossa programação. Então, primeiro ponto é a prevenção, ou seja, a vacinação. No nosso Programa Nacional de Imunização do SUS, existe vacina gratuita para os 3 principais micro-organismos, que é o hemófilos, o pneumococo e a Neisseria, certo? Então, existe vacina para esses 3 micro-organismos, são os principais, gratuito. Então, a vacinação é muito importante. Segundo, evitar o compartilhamento de objetos comuns. Então, essa é com relação à precaução, né? Uma outra precaução importante também é ter consciência dos sinais e sintomas que eu citei e, assim que observar sinais e sintomas, principalmente em crianças, levar imediatamente ao atendimento médico. E teria mais alguma coisa, doutor? Esses principais, né? Esses são os principais, né? Evitar locais fechados em momentos de surto, que não é o caso nosso nesse momento, né? A campanha ela tem justamente esse objetivo, que é conscientizar a população da importância, dos riscos, que existe tratamento e que existe como prevenir. Queria muito agradecer a sua participação. Muito importante a gente estar falando de um assunto tão importante, né? Eu que agradeço, Luciane.